católicos! Gente, como vocês estão? Que alegria! Hoje eu tô aqui pra falar algo muito legal pra vocês. Vocês conhecem ou já ouviram falar sobre milagres eucarísticos? Bom, eu tenho um amigo no céu que ele, gente, não é por nada não, mas ele é santo. Ele se chama São Carlo Acutis. Ai, eu amo demais. Enfim, deixa eu contar pra vocês. São Carlo Acutis, enquanto ele, na sua vida, ele relatou milagres eucarísticos. Porque assim, no ano que o Carlo vivia, não tinha esse acesso à internet igual a gente tem hoje em dia. E aí, gente, o que ele fez? Ele relatou os milagres. Ele pegou livros, relatou, né? Colocou tudo lá certinho no site. Ou seja, ele deu um trabalho, gente, um trabalho que vocês não têm ideia. Fora que, além de tudo isso, ele foi tentado pela coisa ruim. 5 computadores dele queimou antes dele criar os sites, ele não desistiu, ele criou os sites e ele é santo. Não só pelos sites, mas grande impulsionamento da sua santidade é por conta dos milagres. Tantos que ele fez, tantos que ele relatou. E eu não sei se você já ouviu falar sobre milagres eucarísticos, mas eu também não tinha muita proeza até eu conhecer o Carlo, até ele me apresentar também muita coisa. E aí eu também fui me informar com este livrinho da MBC. E nós vamos fazer uma série, vou contar pra vocês todos os milagres eucarísticos, pelo menos todos que o Carlo veio relatando, todos que eu sei, todos que tem aqui, todos que a gente vai sabendo em forma aqui de vídeo. Eu tô muito contente. E hoje a gente vai contar sobre o que é um milagre eucarístico. Você já ouviu falar isso? Tá, milagre eucarístico. Mas pra gente começar a falar de milagre eucarístico, a gente tem que entender o que é a Eucaristia. O meu amigo Carlo, ele falava que a Eucaristia é a autoestrada para o céu. Muito lindo. Se você é católico, você sabe o que é Eucaristia. Mas se você não sabe, eu tô aqui pra explicar. Existe a Santa Missa. Na Santa Missa, o padre, ele faz o rito da missa, né? Tem a iniciação em nome do Pai, do Filho, tem a homilia, tem as leituras, tem um monte de coisa. Mas o momento ápice da Santa Missa é o momento da consagração, onde o padre eleva o pão, né, faz a oração e ali ocorre um momento de transubstanciação, onde o pão não é mais pão ali é o corpo de Jesus. Nossa, mas o corpo de Jesus? Como assim? Realmente, gente, é o corpo de Jesus. E se você não acredita, Jesus, ele é tão bom, tão providente, ele fala: meu filho, eu vou te abraçar. E o que ele fez? Os milagres eucarísticos. Muitas das vezes, os milagres eucarísticos, legal que eu falo com a mão, né? Vocês se acostumem. Mas os milagres eucarísticos aconteciam em lugares onde as pessoas estavam com pouca fé, pessoas que não estavam mais acreditando que ali era Jesus. Então Jesus falava assim: vou provar pra ti, né, meu amigo, né? Já que você não me compreende, eu vou provar pra ti. E aí, por isso existem relatos de milagres eucarísticos, onde o corpo, que mostra ali, tem uma aparência de pão, ele se transforma em próprio pedaço de carne, ele se transforma em sangue, porque é Jesus ali. E nós temos que ter essa fé. Isso é ter fé, isso é acreditar. Então, continuando, né, na Santa Missa, no momento da consagração, o padre eleva suas mãos e ali, quando você tá na missa, às vezes a gente não entende muito os ritos da missa, mas quando a gente tá ali e o coroinha, o acólito, toca o sininho, e toda a igreja se ajoelha, ali já não é mais pão, é o corpo do meu amor. Eu vou entrar em uma pauta. Ah, mas vocês adoram a Eucaristia. Obviamente, gente, é Jesus. Nós damos a adoração devida somente a Deus, entende? Então, se ali tá o corpo de Jesus, a hóstia consagrada, a gente não vai dar adoração ao pão. Mas quando ele é consagrado, ele se torna Jesus, nós adoramos a Jesus. Nós adoramos a Eucaristia, normalmente ele fica naquele ostensório, né? Eu vou pôr uma fotinha aqui pra vocês verem. Agora, já que você já sabe que ali é o próprio Jesus, entenda. Existem em outros lugares, não vou pautar os lugares, mas existem a representação da última ceia, a representação que Jesus sim, está no nosso coração, mas ali, na hóstia consagrada, ele é o verdadeiro corpo de Jesus. Estamos aqui em uma pauta.
Quando é Jesus, ele tá ali, Jesus por inteiro, o seu corpo, o seu sangue, sua alma e sua divindade. Então quando você comunga o próprio Deus. Vocês têm base nisso, que a gente comunga o próprio Deus? Então por isso que a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar confessado, a gente não pode estar sujo no sentido de estar no pecado, entende? Há deveras, ó a palavra difícil, mas há algo que nós precisamos fazer, porque nós estamos recebendo o próprio Deus, entende? É a consagração, a transubstanciação já não é o pão, é Jesus em todas as suas formas, na sua alma, na sua divindade, ele é o próprio Deus. É que a gente tem que estar preparado, a gente não tá recebendo qualquer coisa, a gente tá comendo comidinha, entendeu? A gente não tá comendo um pedaço de pão, a gente tá comungando o próprio Jesus. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós recebemos Jesus e nós nos tornamos sacrários vivos. Tem uma música que eu acho ela muito linda e eu vou cantar pra vocês, porque eu sou cantora. Nossa, coloca um audiotune aí. Capela do Santíssimo, morada do amor, expõe para nós teu filho. Gente, o tripé tá caindo aqui, calma aí. Expõe para nós teu filho. Agora, ó. Primeiro ostensório do amor do Senhor. Não sei, nunca sei essa parte. Mas o que eu quero dizer é que essa música fala sobre Nossa Senhora. E ela diz assim: Mãe, capela do Santíssimo. Nós temos as capelas existentes no mundo. E só que a mãe de Jesus, ela foi a capela do Santíssimo. O que é Santíssimo? Jesus Eucarístico. E mãe, capela do Santíssimo. Então, como Jesus estava dentro da barriga de Maria, então ela se tornou uma capela. Aí depois, no final da música, ela fala assim: primeiro ostensório do Senhor. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia que nós somos um pouquinho como Maria quando nós comungamos? Que nós levamos Jesus dentro de nós somos o ostensório vivo, nós somos a capela de Jesus. Maria foi a capela de Jesus, né? É a mãe dele, entende? Então eu acho essa música muito linda e ela serve muito pra gente ir refletindo e pensando sobre, porque primeiro ostensório do amor, nós nos tornamos ostensório. Quando nós comungamos Jesus, ele fica vivo dentro de nós, obviamente no nosso coração, todo momento, todo instante, só que vivo em corpo, sangue, alma e divindade. Após nós recebemos, demora 15 minutos. Então em 15 minutos nós devemos adorá-lo, porque ele está dentro de nós somos a capela dele. Ai, muito lindo! Vamos pautar mais um pouquinho. Gente, falar sobre a Eucaristia é falar sobre a Santa Missa. E existe um relato de muito tempo atrás de São Felipe Neri. Ele viu uma mulher comungar. Ela tinha acabado de comungar Jesus e ela não parou para adorá-lo. Ela comungou e saiu da Santa Missa. Ô, abençoada, presta atenção, gente. Nós temos Jesus dentro de nós, vivo. Nós não somos qualquer coisa. Quando nós caminhamos com Jesus lá no ostensório, aquele que eu coloquei a foto, quando nós caminhamos com Jesus no ostensório, o que acontece? Os acólitos, os coroinhas, vão com velas, iluminando, mostrando os candelabros. Lembrei do Paulo Ricardo. Enfim, mas nada a ver, nada a ver, tô voando aqui. Mas os coroinhas vão com vela, sinalizando que ali é Jesus, porque é Jesus, mostrando que nós temos que abrir espaço para Jesus passar. E aí, São Felipe Neri, o que ele fez? Colocou 2 coroinhas para andar ao lado da mulher, porque ela estava com Jesus vivo dentro dela e acabou de recebê-lo e não parou para adorá-lo e foi embora. E aí, tipo assim, imagina... Talvez ela não entendia, não tinha ciência do que estava acontecendo, mas aí ela ficou tipo assim... Não, mentira, não sei o que aconteceu com ela, não. Mas os coroinhas foram do lado dela com as tochas acesas, porque São Felipe Neri mandou, e ela com Jesus dentro dela, tipo, indo embora pra casa dela. E também existe uma santa chamada Santa Imelda. Eu não sei muito sobre a história dela, mas uns amigos me contaram que quando ela recebeu Jesus Eucarístico pela primeira vez, ela morreu de tanto amor. A história de Santa Imelda é muito bonita. Pesquisem. Não sei se ela é santa, se ela é beata. Canoniza ela. Eu já acho que já deu pra entender que Jesus é muito importante. Talvez nós possamos vir aqui e falar: ele está aqui no meu coração. Sim, mas Jesus na Eucaristia, ele está presente. Como eu já disse, em corpo, sangue, alma e divindade. E
como ele não é pouca coisa, ele é própria divindade, ele é o próprio Deus, nós temos que ter uma ciência de como recebê-lo. Talvez isso não seja para esse vídeo, mas se vocês quiserem, querem, por favor, comenta aqui e fala, Elô, grava pra nós, que eu vou adorar explicar isso. Elô, eu só confessei uma vez na minha vida. Para de ser herege, vai confessar? Tá com medo do padre, mas tem medo de pecar, né? Para a gravação. Gente, o estado de graça, eu posso vir aqui falar sobre a confissão também. Por favor, comentem, gente. Não me deixa aqui falando sozinha, não. Gente, eu acho que um pouquinho sobre a Eucaristia eu consegui falar nesse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha, manda pros seus amigos. Fala assim, gente, vamos parar, vamos pro céu, vamos buscar santidade, glória a Deus, amém, Jesus. Enfim, mas eu acho que eu consegui explicar bem brevemente o que é a Eucaristia. E bem brevemente mesmo, porque ela é muito importante, gente. Eu acho que eu ficaria umas 2 horas falando sobre ela aqui. Então, assim, não levem Jesus como uma coisa qualquer. Não levem a Eucaristia como uma coisa qualquer. Este menino aqui não levou a Eucaristia como uma coisa qualquer. E olha só onde ele está. Ele está no livro dos santos da igreja. Tá focando em meninas. Entende, gente? Não levem como uma coisa qualquer. Por favor. É o meu pedido pra vocês. Assim, tipo assim, nem conhece a doida. Prazer, gente. Eu sou a Elô. Nem me apresentei, né? Enfim. O vídeo vai ficando por aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu contei bem brevemente sobre a Eucaristia. Vou aqui voltar a falar sobre ela. Vou aqui relatar os milagres eucarísticos desse livro maravilhoso, tá bom? Tudo que eu falei, base desse vídeo aqui, tá neste livro aqui, tá bom? Um beijo, a paz de Jesus, o amor de Maria e sejam santos. Tchau!